A aula de hoje é sobre a aplicação dos conceitos de temperatura, né? Então, a gente vai responder essas perguntas aí, ó. Como a temperatura do ar interfere nas atividades agropecuárias? Na verdade, eu não vou comentar todas especificamente como se fosse no presencial. Algumas coisas eu vou comentar só por cima e vou deixar o material para vocês e uma parte a gente vai fazer a aplicação. Então, na primeira coisa, que a temperatura interfere na atividade, na produção animal, né? Estavam aqui, produção animal, como que ela interfere? Tem um índice, índice higrotérmico, THI, e ele tem esses valores aqui, ó, condição de conforto, quando ele é menor que 72, quando ele está entre 72 e 76, começa o desconforto animal, de 76 a 79, já está em perigo, né, você tem um desconforto animal, maior que 79, você está em emergência, tá? Então, o que ele leva em consideração, esse THI? Leva em consideração a temperatura do ar e a umidade. Então, a temperatura e a umidade vai dizer se a gente está confortável ou não. No caso dos animais, né? A gente não. Aí, a gente pode calcular por essa fórmula aqui, ó. THI, a temperatura do ar, 0,36 vezes TO, que é a temperatura com que o ar começa a formar o orvalho, né? Se acumularem sobre superfícies. Mais 41,5. Ok. Sobre esse assunto aqui, temos lá, ó, hoje tudo é o capítulo 16, sabe? Aqui tem 3 tópicos sobre isso aqui. Mas tem uma coisa interessante aqui, que aqui no site do IMET, por exemplo, tem essa parte aqui, ó, conforto térmico bovino, a gente vem aqui, colocar uma data aqui, colocar 2020, né? 2020, vou colocar em fevereiro, e aqui 16. Colocar até junho, então. E aí, vamos escolher uma estação aqui. Vamos ver lá em fotos como é que tá. Aí a gente roda. Deu isso aqui, ó. Então, aqui, ó, ele já calcula aquele THI para a gente e já coloca num gráfico, ó. Então, o perigo, ó, o nosso gráfico aqui, né? Nossa classificação, perigo, cadê? Ó? 76 a 79. Ele calcula diariamente, cadê? Tá aqui. Olha lá, quase em um dia, só aqui, ó. Em novembro, ó, chegou em perigo, ó, dia 30, não, dia 30 do 10. Atenção. Alguns dias chegam, a maioria dos dias já está próximo da média ali, ó, próximo do alerta, né? Tá bem quente, aí aqui começou a chegar o inverno, ele começou a reduzir, né? Que é o mês 5, não, já fica mais ameno, mês 6, mês 7, 8, 9 aqui, ó, olha só. Tem um dia bem tranquilo. Tá? Então ele calcula aí pra gente. Ou a gente, e se a gente, só que isso daqui é em ambiente aberto, né? Se a gente tiver num ambiente fechado, por exemplo, a gente pode calcular por essa fórmula aqui, ó. A gente mede a temperatura, mede a umidade, aí calcula a temperatura de orvalho e a gente vai saber se os animais estão com conforto térmico. E por que eu quero deixar o animal com conforto térmico? Qual que é a diferença, né? Porque o conforto ele vai interferir na produtividade do animal. Por exemplo, vaca leiteira tem situações que inclusive dobra a produção de leite devido ao conforto térmico, entendeu? Ele tem que estar sempre menor que 72 lá. A outra questão interessante é a dormência das plantas.
né? Principalmente as plantas de clima temperado, subtropical e temperado, né? Maçã, pera, uva. Tem mais. O que acontece? Essas plantas, elas precisam de uma determinada quantidade de horas de frio para quebrar sua dormência. Não é isso que acontece com a uva? Né? Ela fica toda seca, parece que ela fica morta, né? E aí, quando ela atinge determinado período de frio, ela quebra a dormência e começa a brotar, né? Certo? Estimula lá o metabolismo dela e começa o crescimento novamente. Sobre esses assuntos aqui, mais uma vez, está no capítulo 16. E aí tem esses 3 artiguinhos bem legais aqui, que é muito bom, fala bastante coisa. Eu vou comentar mais ou menos como funciona isso aqui. Funciona da seguinte forma. Basicamente, a gente quantifica o frio de 3 formas. A primeira e mais simples é esse gráfico aqui, ó. O que acontece? Tem duas categorias de plantas. Esse NHF é o número de horas de frio, menor que 13, e o NHF menor que 7. Então, tem plantas mais exigentes e outras menos exigentes. Então, aqui embaixo, no eixo X, ó, é o número de horas. Então, você vai pegar lá uma cultura X, sei lá, maçã. Ela vai ter que ter 800 horas abaixo de 13 graus Celsius. Então, você vai somando, né? Hoje fez quantas horas abaixo de 13? Fez 4 horas na madrugada. E soma, 4. Amanhã fez 5. Então, ela tem que dar lá, por exemplo, 800 horas, 700 e poucas horas. Se ela não der essas horas, ela não vai quebrar a dormência, vai ter problema no florescimento, vai ter problema na produção. Entendeu? Então, esse método aqui é o mais comum, que ele quantifica o número de horas de frio, independentemente do frio. Tipo, se fez menos que 7,2 ou 13, dependendo da variedade, você conta. Esse método quase não é usado hoje mais, mas ainda, como ele é simples, acaba sendo empregado, assim, para ter uma noção do que vai acontecer. Esses outros 2 métodos aqui, o método modelo Utah e o modelo Carolina do Norte. O que acontece? Você tem aqui, ó, temperatura e o F. O F é unidades de frio. Ele é adimensional, não é em graus Celsius nem Fahrenheit. O que acontece, por exemplo, se fez temperatura menor do que 1,4 graus Celsius, ele vale 0. Então, o que eles perceberam no modelo Utah? Que quando faz muito frio, menos que 1,4, ela não acumula frio, né? Aqui nesse aqui acumula, ó. Qualquer temperatura abaixo de 7,2 você vai somando quantidade de horas. Essa aqui não, ó. Se fez menos que 1,4, ele não acumula. Se fez entre 1,5 e 2,4, ele acumula meio ponto, né? Então, se hoje fez 2 graus, durante quantas horas? Hoje fez 2 horas de 2 graus. Então, 2 vezes meio. Entendeu? Você vai somando isso daí. Quantas horas de frio, né, nesse intervalo? Aí se fez entre 2,5 e 9,1 graus, vale 1 ponto. Então, você vai pegar, por exemplo, se fez 5 graus. Durante quanto tempo ficou 5 graus? Sei lá, 5 horas. 5 horas vezes 1, então eu tenho 5F, certo? E assim sucessivamente, ó. Quando chega uma temperatura muito quente, ó, entre 16 e 18, eu tiro meio grau, ó. Então, esse modelo anterior aqui, ele não faz isso. Faz calor e ele continua, ele só para de contar a unidade de horas de frio. Esse aqui não, ó. Se fez maior que 18 graus, ele vai tirando. Vai tirando o F, tá? E temos esse aqui, o modelo Carolina do Norte, que é o mais utilizado hoje, que é o mais avançado. O que acontece? Ó, ele é um pouco mais exigente, um frio, ó, ele aceita mais, ó. Menos 1,1, ele dá 0. Né? Ou seja, 0 grau, ele vai contar alguma coisinha ainda, porque aqui tem um intervalo, né? Ó, tem alguns números aqui, né? Aqui é só a tabela, mas com isso aqui a gente consegue fazer um gráfico, né? Se fez 7,2, ele conta 1 ponto. Se fez 13, ele conta meio.
Ó, se fez 23 graus, bem calor, né, bem quente, ele tira 2 pontos, tá? E nesse somatório aqui, ele só conta até 96 também, em um dia, né? Então, se fizer o dia inteiro de 7,2 graus, nunca vai acontecer isso, né, gente? O dia inteiro, o dia varia a temperatura bastante. A gente já viu lá como funciona, né? De manhã fresco, tal, vai esquentando, depois cai. Ele não aceita mais do que 92 UF em um dia. 92 não, 96. Tá. Então, esse é o segundo fator que a temperatura interfere. Então, o primeiro foi conforto animal, conforto térmico, né? Depende da temperatura e da umidade. Aqui tem a quebra de dormência, das frutíferas, principalmente. Olha aí, ó. Então, o que eu tenho ali? Por exemplo, aqui, as recomendações, se a gente procurar lá na internet, ó, maçã do grupo Galo, ela precisa de 1.115 UF, tá? Então, a gente vai quantificando aqui, quando chegar em 1.115, ela vai quebrar a dormência, né? Ela está lá, sem folha, com as gemas, com as folhas quase todas caídas, né? Quando der 1.115 horas de UF, vai quebrar a dormência, ela vai brotar. A fugir, 1.040. Ela precisa de menos frio. Essa é a recomendação com base no modelo Carolina do Norte, UF. Mas ainda você acha a recomendação com base em horas de frio. Ó. Horas de frio, pêssego coral, que é um tipo, rubi, apresentam 350, 550 e 600 horas. Tá vendo? Ó? De acordo com a variedade de pêssego, ó, tem coral, eragil e rubidô. Né? O rubidô, ele precisa de 600 horas de frio para quebrar a dormência. 600 horas de frio abaixo de 7,2 graus Celsius. Né? Coral precisa só de 350. Né? Então, ainda precisa de menos frio para quebrar a dormência. E aqui, ó, tá resumidamente o que precisa, o que acontece se não alcançar essas horas, que é o que a gente já observa muitas vezes, né, se a gente tem esse tipo de planta na nossa casa, que não é para cultivo comercial, né. Primeiro, ocorre queda de gemas, né, atraso ou irregularidade de brotação e floração, né. O que acontece? Você tem um pêssego lá, um pé de maçã, por exemplo, que só um galho dá, ou então é muito irregular, começa a dar fora de época, ela fica meio bagunçada, né? É justamente isso, porque ele não alcançou a quantidade de horas de frio, então ele perde um pouco a regularidade, né, do seu desenvolvimento. E por último ali, esse negócio aí da frente, é a ocorrência de florescimento irregular e prolongado, né? Você fica, às vezes, né, florescendo e abortando, florescendo e abortando durante um bom período de tempo. Certo? Sobre esse assunto, gente, mais uma vez aqui, ó, onde é bem legal é isso daqui, ó. Acúmulo de horas de frio em Palmas, ó, é sobre o Paraná. E também sobre a maçã, que é o mesmo, sabe? É a mesma, todas as frutas temperadas, eles usam esse modelo aqui, Carolina do Norte, para toda a mesma contagem. Só que cada espécie ou variedade vai ter um valor, né? Por exemplo, aqui não, né? Como eu disse, ó, galo, fugi, cada espécie tem um valor de UF para alcançar, ou de horas de frio. E se não alcançar nunca? Aí tem lá o produto, que vocês vão estudar melhor lá com a professora Lilian, eu acredito. É um produto para quebrar a dormência, tá? Esse aqui é o Dormex, mas deve ter outros. Ó, aqui tem algumas recomendações, ó. Maçã, é o número de horas abaixo de 7 graus. 250, 1.700 horas. Amora, ó, uva dá até 1.300 horas, né? Por que 0 a 1.300? Porque depende, tem várias variedades, né? Cada variedade tem uma quantidade de horas que ela tem que alcançar, tá? Vou ver qual que eu preciso de mais horas aqui. Ameixa. De 300 a 1.800 horas de frio. Tá, ok.
A terceira coisa que a temperatura interfere é no crescimento e no desenvolvimento. Aí aqui, a gente precisa definir o que é crescimento e o que é desenvolvimento, né? E, geralmente a gente tem costume de falar, as plantas se desenvolveram, mas muitas vezes é crescimento, né? O que é crescimento? É o quê? É quando a planta acumula carboidrato, né? Ela faz uma folha crescer, por exemplo, aumenta sua altura, aumenta o peso dos grãos ou do fruto. Então, isso é crescimento, né? É o produto da fotossíntese, lá, acúmulo de massa seca. E desenvolvimento é quando a planta passa de fase, né? Primeiro, a gente pode dividir a cultura em duas fases, né? Duas fases fenológicas, que muitas vezes a gente costuma chamar de estágio. Estágio com D mesmo, não com G. Estádio. Então, você tem a fase vegetativa, lá, ó, né? Enquanto a planta tem desde a germinação até o início do florescimento, e depois você tem a fase reprodutiva, né? Do florescimento até a maturação fisiológica, onde a planta está pronta para ser colhida. Se vocês olharem com detalhe essa figura aqui do girassol, ó, você tem aqui embaixo até as temperaturas ideais para a fase, ó. A floração, ó, dura de 10 a 15 dias. Tem que ter temperatura menor que 35 graus Celsius e precipitação de 6 a 8 milímetros por dia, tá? Então, é bem específico cada temperatura em cada fase. Essa parte aqui do crescimento e desenvolvimento é o que a gente mais vai explorar hoje, tá? Hoje a gente tem duas atividades, por sinal, mas como elas são mais rápidas, eu coloquei duas. Também tudo isso aqui está lá no capítulo 16. Ó. Então, o que aconteceu? Esses estudos aí começaram lá na França, sabe? Em 1735, ó, faz tempo. Esse francês aí, o Reaumur, ele começou a perceber que ele anotava todos os dias a temperatura média. Ele anotava todos os dias a temperatura média durante o cultivo, né? Então, aqui, ó, na fase VE, né? Emergência, ele ia lá, anotava, hoje foi 32 graus, no outro dia, então, foi anotando. E aí ele percebeu, ao longo de vários cultivos, que a soma dessas temperaturas dava um valor muito próximo, né? Ele somou lá, né, desde a emergência até, no caso aqui é um milho, né? Até R6, que é a maturação fisiológica do milho. Olha lá, aqui tem, ó, estádios vegetativos e estádios reprodutivos, né? Quando chega na maturação, ele somando essas temperaturas, dava um valor muito próximo durante vários anos. Aí ele começou a perceber que dava para saber, então, que dia seria melhor para ele semear e que dia que ele ia colher, né? Se eu semeasse minha cultura tal dia, somasse as temperaturas, eu falar, tal dia eu vou colher, né? Lá na frente. Porque o valor da soma das temperaturas dava muito próximo, tá? E aí, com base nessas observações, lá de 1735, foi desenvolvido esse conceito aqui de constante térmica, ou graus-dias, que é quantos graus a cultura acumula em um dia, certo? Então, e hoje a gente sabe que cada variedade, ela tem um determinado valor de graus-dias que ela precisa alcançar. Então, por exemplo, a gente consegue saber, por exemplo, o milho precisa de tantos graus-dias para passar da fase reprodutiva para vegetativa para reprodutiva. Então, se ele não alcançar essa temperatura, essas somas de temperatura, ele não vai passar de fase. Ele vai ficar ali vegetando. Ele precisa alcançar esse número de graus-dias. Depois que ele floriu, para ele emitir lá, começar a formar o grão, ele precisa de mais tantos graus-dias. Aí ele vai emitir. Então, a gente conhece todos esses números aí. Na verdade, o que mais nos interessa mesmo é quando a gente pode colher, né? Quando que a gente pode colher? Uma cultura anual, né? Que é aquela cultura que tem toda, como essa daqui, né? Que é a do milho, ó, né? Todo o ciclo dela, né? Desde o nascimento lá, ó, a emergência, até a morte dela, né? Que é a maturação fisiológica, onde a gente consegue colher.
com as nossas colhedoras, né? Aqui eu consigo arrancar só com a mão, né? Tá muito verde, né? Esse aqui é milho bom, fazendo pamonha. Esse aqui é para colher com a máquina, né? Lá com aproximadamente 13 a 15% de umidade. Então, isso daqui é que a gente chama de maturação fisiológica, é o momento onde a gente pode colher. E essa informação é importante para a gente, né? Não é bom a gente saber, eu plantei tal dia, vou colher daqui a tantos dias. Porque isso vai fazer o quê comigo? Eu vou planejar toda a minha produção, né? No caso do milho, por exemplo, pode ser safrinha, pode ser safra, né? Então, ou posso planejar a comercialização também. Então, tudo tem que ser planejado, né? Não pode ser ao acaso, senão não dá certo as coisas, né? Outra coisa que foi estudado aí é que todas as culturas, a taxa de desenvolvimento delas, ó, né? Lembra o que é desenvolvimento, né? Passagem aqui, ó, estágio vegetativo para reprodutivo. Então, a taxa, o que é taxa? Quando a gente fala em taxa, é alguma coisa em função do tempo, geralmente, né? Na engenharia é sempre tempo, né? Taxa de movimento é o quê? É velocidade, né? O movimento em função do tempo, né? Então, a taxa de desenvolvimento, quer dizer, o desenvolvimento em função do tempo, né? Ele varia de acordo com essa curva aqui, ó, que é uma curva do segundo grau, né? Tá? Então, aqui em cima, você tem uma temperatura ótima, né? Ó, isso aqui é uma função do segundo grau. Aqui em cima, você tem uma temperatura ótima. Esse ponto aqui, ó, lá no cálculo a gente chama de ponto de máximo. Para encontrar ele, a gente faz o quê? Nem vou perguntar essa, né? A gente deriva igual a zero a equação, né? Aí a gente acha esse ponto de máximo aqui, né? Então, seria a temperatura onde a planta tem o seu desenvolvimento máximo. Se a gente manter a cultura nessa temperatura, vai ser muito bom, né? Como essa temperatura é um valor fixo, a gente não pode trabalhar com isso na agricultura, né? A gente trabalha com esse intervalo aqui, ó, de 26 a 34. Então, todas as culturas vai ter essa curva, vai ter uma temperatura ótima e vai ter um intervalo que a gente aceita como ótimo. Né? A ótima mesmo, ela está bem aqui, ó, né? Que seria a média desses dois aqui. Considerando que se fosse linear, mas aqui é uma curvinha, né? Mas a gente desconsidera que dá pouca diferença. Então, isso já é uma coisa que é interessante, que eles não sabiam antigamente, né? Que as plantas precisavam de uma faixa de temperatura ideal, tá? A outra coisa é que elas têm duas temperaturas importantes aqui, ó. Então, você tem a temperatura ótima lá em cima, você tem a temperatura basal inferior e a temperatura basal superior, que é o TBzinho e o TBzão, que a gente fala assim popularmente, tá? O que é esse TBzinho e o TBzão? O desenvolvimento da planta fora desses valores aqui, ó, por exemplo, aqui é 10 e 40, né? Se tiver 8 graus, não tem desenvolvimento de planta, tá? Então, eu não estou falando que a planta vai morrer. A planta não vai morrer, a planta não vai... Simplesmente ela não vai desenvolver, né? Ela não vai passar de fase aqui, ó. Então, se ficar 8 graus, quando tiver em V10, por exemplo, ele vai continuar em V10. Né? Se V10, vamos supor que dura 10 dias. Se ficar, em geral, né, a média, dura 10 dias. Se ficar 8 graus, pode ser que dure 15 dias. Então, ele vai ficar mais tempo nessa fase aqui. Tá? Por quê? Porque a planta só se desenvolve se ela estiver dentro do TBzinho e do TBzão. Tá? Então, todas as culturas a gente vai conhecer. Temperatura basal inferior e temperatura basal superior. Aqui na região tropical, no subtropical, que é onde a gente está, a temperatura basal superior das plantas, ó, da grande maioria, é 40 graus. Então, a gente não chega nisso, né? Acho que aqui no Paraná, não sei se já chegou. Acho que não. Tá? E a temperatura basal inferior, a maioria das culturas, a gente trabalha, que tem as culturas de inverno, né? Que reduz um pouquinho. Mas, por exemplo, soja e milho é entre 8 e 10 graus. Trigo, se eu não me engano,
Tem aqui, vamos ver se tem trigo aqui. Arroz é 11. Tem trigo aqui? Não tem. Mas deve ser menos. Claro que depende também de algumas variedades. Tá? Hoje em dia, tudo tem, as recomendações são em função de variedades, né? Porque você tem variedades mais suscetíveis, variedades mais tolerantes, tá? Variedades indiferentes a essa temperatura. Hoje as coisas mudaram um pouquinho, né? Mas o desenvolvimento funciona disso, né? Então, você tem uma temperatura mínima, basal, uma temperatura ótima, um intervalo onde a taxa de desenvolvimento é máxima, tá? Então, para a cultura, se a gente mantesse, nesse caso aqui, se fosse um exemplo, né? Entre 26 e 34 graus, a cultura se desenvolver super bem, tá? Se ficasse aqui, por exemplo, aqui, vamos supor que é um 15 aqui, ó. A cultura já vai se desenvolver menos, né? Vai diminuindo a temperatura. Passou da temperatura basal, né? Um friozinho aqui, ela não vai se desenvolver, ela vai parar seu desenvolvimento. Não quer dizer que ela vai morrer, não quer dizer que ela não vai crescer também. Ela só vai, não vai desenvolver, tá? E aí, ó, nós chegamos nessa questão aqui, ó. Tem um arroz, por exemplo, essa variedade, né? IAC 4440. Ó, da semeadura até a maturação, a temperatura basal inferior dele é 11,8. E a CT, que é a constante térmica, é 1885, que é graus dias, né? A constante térmica é a temperatura que a cultura tem que alcançar para chegar na maturação. Então, a gente vai somando quanto que vai dando. Quando chegar em 1885, ele vai maturar. Ele vai estar em maturação fisiológica. Esse daqui, ó, semeadura é emergência. Então, quando chegar em 70, a planta vai emergir. Se não chegar a 70, a planta não emerge. Tá? E aí você tem aqui várias recomendações. Ó, abacate, feijão, ó, feijão 813. É rápido. Rapidinho ele já está... Ah, mas aqui está até a floração só. Emergência floração, 813. Olha a temperatura basal do feijão, é 3 graus. É bem, ele aguenta bem o frio, né? Essa variedade aqui, o carioca 80, né? O que mais tem aqui? Milho, aqui, ó, milho é 10 graus. Alguns híbridos hoje trabalham com 8 graus, né? Porque, por exemplo, o milho safrinha, aqui na nossa região, por exemplo, raramente não chega a uma temperatura abaixo de 10, né? Pelo menos um período da noite, lá nas madrugadas, chega abaixo de 10, bem, né? Chega a 8, 7. Se você subir um pouco para Cascavel, chega até 0 graus, né? Aqui também em Santa Helena chega, né? Mas é bem rapidinho, né? A gente tem que ver essa quantidade de tempo que fica nessa temperatura, né? Não vai ficar tanto tempo assim, né? Então não vai prejudicar tanto o desenvolvimento. Mas ficar muito, pode prejudicar. O soja, 14,14, né? 14. A temperatura basal inferior dela é 14, então ela não aguenta muito frio. Ó, aqui até a maturação fisiológica, ó. 1.300, 1.030, 1.250, as variedades aqui. Café 11, ó, videira, nossa uva 10, tá poda até a maturação. E como que eu calculo, né, aqueles graus dias ali, que é a constante térmica, que é aqui, ó, CT, constante térmica, graus dias acumulados, que é a mesma coisa. É o somatório dos graus dias, dos dias, né, esse I é cada dia é um I, né, I valendo 2 dias, I valendo 4 dias, tá? Então, você tem duas formulinhas aqui, ó. Se a temperatura basal inferior for menor que a temperatura mínima, durante o período de cultivo, então, o grau dia do dia I é a temperatura média menos a temperatura basal. Aqui no Brasil, a grande maioria dos casos cai nessa equação aqui, ó. Tá? Se a temperatura em regiões frio pode cair nessa aqui, que a temperatura basal for maior que a temperatura mínima, então o grau dia vai ser T max menos T basal ao quadrado, 2 vezes T max menos T mínimo. Então, a gente tem que conhecer as temperaturas máxima, mínima, e a gente pode calcular a média, né, com esses dois aqui. E a temperatura média. Então, primeiro a gente define como que calcula, né, o GD. Depois a gente calcula o CT, que é a constante térmica
também a gente chama de GDA, que é o grau dos dias acumulados. E a nossa atividade de hoje vai ser exatamente a aplicação dessa equação aqui, dessas duas. As outras coisas que a temperatura interfere, ó, né? Tem as geadas, é um assunto bem legal, mas a gente não vai entrar muito nele, só posso comentar alguma coisa, talvez. Esses artigos aqui, ó, que eu coloquei aqui, tem o capítulo 19, que é só de geada, tem tudo lá, bastante coisa. E esse Caramori aqui também é muito legal, também que ele fala técnicas de prevenção de geada, e tem toda aquela questão de cobrir as plantas, irrigação, tem várias recomendações lá. O que eu vou comentar sobre geada é que geada não é uma forma de precipitação, né? Eu acho que eu já comentei até uma vez. Então, a geada, ela não cai do céu, né? A geada é quando ocorre o orvalho e esse orvalho é congelado. Essa geada que a gente conhece, que fala na televisão, é conhecido como geada branca, né? Que é a geada do ponto de vista da meteorologia. Se vocês lerem esse capítulo aí, vocês vão ver isso. Tem dois tipos de geada, né? Para a gente, não necessariamente isso é geada, né? Para a gente, quem é? Seguindo o conceito da agronomia, né? O conceito agrometeorológico, o fato de formar um gelo sobre a superfície das plantas não quer dizer que geou, tá? Isso é o ponto de vista da meteorologia. Para eles, isso é geada. Para a gente, não é. Para a gente, só acontece geada quando ocorre dano nas plantas. Tá? Então, se as plantas não secaram, não morreram, não aconteceu nada, não geou. Né? Esse é o conceito da agronomia. Como existem plantas mais e menos suscetíveis a geada, então, às vezes, gia para uma cultura e não gia para outra cultura. Tá? Então, não é uma região que vai gear. Tá certo? Aqui nesse capítulo, vocês vão ver o que é considerado geado, todas as questões aí. Eu acho que o mais que me dói um pouquinho é quando as pessoas falam que cai geada, mas se vocês estão falando isso, tá bom. É porque o pessoal se confunde com orvalho, né? O orvalho se forma ali na superfície, ou então a névoa, né? Nevoeiro cai. Nevoeiro é uma forma de precipitação. Tá? Chuva congelada, granizo. Isso aí tudo é precipitação, né? Neve. Outra coisa que a temperatura interfere é na maturação e florescimento de frutos. Então, assim como a gente faz com os grãos, que a gente sabe o dia que colhe, de acordo com a temperatura, para as frutas a gente também consegue saber quanto que ela vai madurar, para a gente colher, tá? Também está lá no capítulo 16. E essa daqui que tem relacionada às tomadas de decisões, que é a aplicação de defensivos. Também tem no capítulo 16 um pouquinho, e tem esses dois artigos aqui, ó, que é sobre tecnologia de aplicação, está relacionado tanto à temperatura quanto à velocidade do vento, né? Tem velocidades, temperaturas recomendadas e velocidades do vento recomendadas também, para não causar deriva, e temperatura para não causar evaporação, né? Perda do produto. Aí tem a ver com o tamanho de gota, lá tem toda essa recomendação aí. Né? Se está muito quente, tem que colocar uma gota maior. Você pode usar leque aberto, cone fechado, vários tipos de bocal, né? De bico. Ou ponta também, né? E 7, que é o desenvolvimento dos insetos, né? Também a gente consegue, de acordo com a temperatura, saber as fases lá, né? Não sei se vocês já estudaram lá os insetos, né? Você tem a metamorfose, né? Larva, pupa, adulto, depois volta para ninfa, certo? Como vários insetos são pragas, a gente consegue saber também, de acordo com a temperatura, se vai desenvolver mais ou menos, né? Eles vão se desenvolver, olha a palavra, né? Eles não vão crescer, desenvolver, eles vão passar de fase, né? Também dá para calcular isso aí, a gente não vai entrar nisso aí também, não. A gente vai fazer agora, tem essas duas aplicações, né? Que é a 4.1 e 4.2, tá? Então, vou fechar aqui a apresentação. Vou deixar aqui. Vou abrir a minha planilha
Tá aqui, essa é a planilha que a gente vem trabalhando, né? Atividades 3, que essa aqui é de Marechal, essa aqui é que eu faço em sala, né? Não tem a tarefa, né? Vou abrir mais uma aba aqui. Então, vamos lá, atividade 4. Tá? Então, tá aqui, né? Deixa eu ler o exercício ali. Então, o senhor Josias tem um sítio no interior de Toledo, Paraná. Ele semeou soja no dia 12 de outubro. Dia muito especial, né? Sua cultivar apresenta constante térmica de 1030 graus dia. Qual a provável data a cultura atingirá a maturação fisiológica? Aí tem a complementação, né? Podendo ser colhida, né? Porque ele só pode colher quando atinge a maturação fisiológica. Então, a gente vai ver quando que ele vai poder colher essa soja dele lá em Toledo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a normal climatológica para Toledo. O que é a normal climatológica? É a temperatura, é o registro de temperaturas que aconteceram nos últimos 30 anos em Toledo, tá? Como eu consigo isso? Então, tem aqui, no IMET tem vários locais, eu vou mostrar dois aqui para vocês. Aqui no site do IMET, tá? A gente vem aqui em dados, não, clima. Então tem tempo, clima, né? Normais climatológicos. Gráficos. Acho que é gráficos. Ou é mal? É gráficos. Então abriu um gráfico aí, ele abre já com o Distrito Federal, né? A gente não quer. A gente quer, vem aqui do lado, escolhe o Paraná. E aí vem para Toledo, por exemplo, né? Gerar gráfico. Ah, tá. É que aqui, deixa eu diminuir o zoom aqui, porque ele é meio burrinho. Ele não tem a temperatura, alguns fatores aqui. Vamos pegar de exemplo só. Daqui a pouco a gente faz o exercício, vamos colocar outro aqui. Colocar Guaíra, vamos colocar Foz, vai. Foz. Então tá aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ó. Então aqui você tem precipitação, ó. Então aqui embaixo, ó, 1931 até 60, essa linha verde é de 61 a 90. E a azul, que não existe. Então, lá em Foz, só tem um registro de 1961 até 1990. Tá? Então, a gente pode usar esse aqui. Ele não tem, alguns lugares tem, e outros não tem esses outros intervalos aqui. Seria a série aí de outras normais climatológicas, né? Isso aqui é para precipitação, ó lá. Então, em janeiro, em Foz, nos últimos 30 anos, choveu 196 milímetros em média. Em fevereiro, ó, 180. Março, 184,8. Considerando aí os últimos, de 1961 até 1990, tá? Temperatura máxima, tá lá. Ó. Temperatura mínima. Tá? Umidade relativa. Pressão, não tem. Evaporação, eles medem. Insolação. Vamos ver um local que tem mais coisa aqui. Vamos ver. Vou pegar Curitiba, vamos ver se tem mais informação lá. Aí, ó, Curitiba já tem as 3 linhas, ó. Você tem de 1981 até 2010. Vamos ver a precipitação. Precipitação também tem. Olha só. Então, em 1961 até 1990 choveu menos, né? Qual que choveu mais foi agora, próximo de 2010, ó. De 81 até 2010 choveu mais em janeiro do que de 1961 até 1990. Então vai indo, né? Ó, todos os meses aqui embaixo. Então esses valores aqui são valores médios desse intervalo aqui, ó, né? Aí você vai mudando aqui, ó, temperatura, umidade, pressão, evaporação e insolação.
tá? E aqui do lado, ó, eu consigo colocar imagem, salvar esses gráficos como imagem, documento, visualizar os valores, ó. Tá vendo ali? Então, aqui embaixo, ó, tem os intervalos e as médias, os números. E é esses valores aqui que a gente vai utilizar. Então, a gente vai pegar a temperatura máxima. Tem média já? Ah, já tem a média já. Vou pegar a média. A gente precisa da temperatura média, mas a gente precisa ir lá para Toledo, né? Que é o exercício lá de Toledo. Toledo. Tá aqui. Tá. Toledo, temperatura média. Tá aqui. Antes de eu passar para o exercício, vou voltar aqui, ó. Estamos aqui, as normais, né? A gente leu o exercício, aqui está para Toledo. Tem esse outro link aqui, ó. Climate-data. A internet está manivela. Está aqui. Isso daqui, ele te dá as normais climatológicas do mundo inteiro. Ó. Eu posso vir aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na África, tá vendo? Na Ásia, na Austrália, na Oceania. Tá junto ali a Austrália. Por quê? Porque aqui, no IMET, ele não tem todas as cidades do Paraná, por exemplo. Porque isso daqui é feito de uma estação meteorológica que existia ou que ainda existe lá. Esse daqui, ó, por esse site aqui, o Climate-data, ele faz por imagens de satélite, entendeu? Então, são satélites que pegam essas imagens aí ao longo dos 30 anos, tá? E eles têm só dos últimos 30 anos. Se a gente pegar uma cidade que não tem ali, vamos pegar uma cidade bem pequena, pegar Entre Rios, vamos ver se vai ter. Entre Rios, será que é Entre Rios Oeste? Não lembro, não. Acho que é, né? Ih, não achou não. Acho que não é assim que escreve, né? Alguém sabe se estou escrevendo errado aí? Entre Rios, Bahia, Entre Rios, Paraná. Será que é aquele ali? Entre Rios, Bolívia, ó, tem todo mundo. Ó. Mato Grosso, Argentina, Cuba, Bolívia, Rio Grande do Sul, Entre Rios do Sul. Esquece aqui, ó, Entre Rios do Oeste. Tá aqui, ó. Então aqui, ó, a gente tem lá as precipitações, aqui embaixo tem maior, ó, as precipitações, a temperatura, e aqui embaixo tem os números para a gente copiar também, ó. Temperatura média, mínima, máxima, em Fahrenheit, média, mínima, máxima, e a chuva. Tá? Então, aqui tem qualquer cidade que você colocar. Não sei, colocar Santa Terezinha de Itaipu. É assim que escreve? Santa Terezinha. É isso mesmo. Santa Terezinha de Itaipu tem também, ó. Tá vendo? Todas as cidades do mundo, qualquer lugar tem. Vamos ver se chove bem lá. É igual a Foz. Tá? Então, se vocês não encontrar, esses dados aqui são de estações meteorológicas, são mais confiáveis, né? Mas a gente não tem aqui. Então, vamos voltar para o exercício agora. Voltando ao exercício, né? O senhor Josias em Toledo. A gente precisa dos dados dele. Então, vamos vir aqui. Tem aqui uma forma de exportar os dados para Excel já, tá? Só que assim, fica um pouco mais complicado. Tem que trabalhar um pouquinho os dados depois. Eu vou copiar aqui diretão mesmo. Selecionar e dar um Ctrl C aqui. Vim aqui e vou copiar. Colocar na B3 aqui. Tá.
São categorias. Isso aqui eu vou chamar de meses. Aqui, acho que eu vou colocar isso aqui em cima. Isso aqui é a temperatura. Vai ter média, né? Temperatura média. Graus Celsius. Pera aí, a gente tá pegando de Toledo ali mesmo? Acho que não, tem algo errado, né? Tá. Agora eu entendi. Por que eu tava confundido? Vou começar de novo para vocês entenderem, então. Vou aqui no Paraná. Vou lá em Toledo. Gero. Então, o primeiro dado que eu preciso é a temperatura média. Eu vou na média. Coloco aqui. E ver em tabela. Então, tá aqui os valores. Olha lá, só tem de 61 a 90, tá? Então, vamos copiar isso aqui. Aqui dá para copiar só um mês, vamos ver. Tá. Vim aqui, vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo logo. Copiar tudo. Você. Tá aí. Então aqui eu vou colocar meses. Essa coluna aqui eu vou excluir. Essa aqui eu vou excluir. Essa daqui eu vou identificar ela, né? Que é a temperatura média. Tá. Lá para Toledo. Você vê aqui Toledo. Certo. A outra coisa que eu preciso é a temperatura mínima, tá? Eu vou puxar aqui. Por que eu preciso da mínima? Porque eu preciso ver aqui, ó. Se TB menor que a mínima, se TB maior que a mínima, então eu preciso da temperatura média e da temperatura mínima. Então vem aqui na mínima, e aí eu tenho que mostrar na tabela de novo, porque ele vai aparecer embaixo, tá aqui. Mínima tá aqui. Já tudo, senão ele fica errado. Certo, agora. Isso. Então temos aí as temperaturas mínimas, média e mínima, lá para Toledo, tá? Temperatura. Só que tem um problema, nossa planilha aqui, ela costuma trabalhar com vírgula, né? Aqui tem ponto, né? Ó. Então a gente vem aqui em editar, localizar e substituir. Localizar ponto, você coloca um ponto ali, substituir por vírgula. Coloca uma vírgula. E marca aqui substituir tudo. Ok. E conclui. Ó. Então tá aí, tudo que era ponto, vírgula, vírgula. E agora é tudo número, né? Tá? Então agora a gente tem a nossa série histórica para Toledo. Então aí a gente consegue começar a ver que dia que a gente vai colher a nossa soja lá. Né? Nós não, né? O senhor Josias. Tá. Eu vou começar então aqui, chamar de
Cadê aqui o exercício? Aplicação 4.1. Então, vou escrever... Escrever aqui mesmo. Aplicação 4.1. Dia semeadura. Que dia que ele vai semear? Cadê? Dia 12 de outubro, né? Dia de Nossa Senhora. Ou dia do agrônomo também. Ou dia das crianças também, né? Dia 12 de outubro. Mês... Vou colocar aqui só para deixar bem claro, né? O mês... Outubro. Cultura. Soja. E a CT dela, que é a constante térmica, graus Celsius dia. CT, que é constante térmica, é 1030. Essa variedade tem a 1030 de constante térmica. E a temperatura basal inferior, graus Celsius, eu venho aqui, né? Soja. 14. Todas essas variedades é 14, né? Vou colocar 14 na nossa. Temperatura basal... 14 graus. TBzinho, né? 14 graus. Certo. Então, essas são as informações que a gente vai trabalhar. Aqui do lado, a gente vai começar a construir. Coloca mês de cultivo. Tá? Temperatura média. Depois, temperatura mínima. Depois, GDI, que é o graus dias. Graus Celsius dia. Depois vai vir o N, em dias, que é o número de dias. Depois, o grau dia acumulado, que é o CT. Isso aqui é do mês. E, por fim, vou até copiar isso aqui, porque é só mudar algumas coisas. É o grau dia acumulado do ciclo. Tá? Então, já que eu vou colocar negrito aqui, eu vou colocar tudo negrito. Então, tá aí. Então, se eu vou semear em outubro, né, ó, dia 12 de outubro, eu vou pegar aqui outubro. Ó, outubro, temperatura média mínima. Copiar, vou colocar aqui, ó. É o dia que eu vou começar, né? Eu vou começar dia 12 de outubro, vou começar com outubro. Eu não sei, vamos supor que eu não sei quantos dias aproximadamente, apesar que quando você compra a semente, eles falam, né? Se era precoce, vai ser em torno de 95 dias, se era tardia, mais 100 e poucos dias, 120 dias. Então, a gente vai colocar aqui que a gente vai semear em outubro, mas vou colocar mais uns meses ali, que a gente quer saber aonde vai parar a nossa cultura, né?
Colocar novembro, dezembro. Será que 3 meses já dá? Já vai colher? Acho que não, né? Planta em outubro, geralmente você colhe no outro ano, né? Aqui agora, vou colocar janeiro. Não tem problema se passar, tá? A gente pode colocar todos os anos ali, se quiser. Vou colocar fevereiro. Eu imagino que a gente vai colher entre fevereiro e março, né? Mas vou colocar março também. Não tem problema se colocar todos os anos aqui. Quando a gente for calculando, a gente vai saber onde vai ser o dia certinho. Que é só para... Né, se eu colocar só 3 meses lá na frente, eu tenho que puxar mais um mês, tá? Então tá. Até agora tá tranquilo, né? Então eu semeio dia 12 de outubro, tá aqui outubro, novembro, dezembro, 2020, né? Então 2021, janeiro, fevereiro e março. Então aqui em fevereiro tem 28 dias, né? Porque 29 é 2020, né? O ano que vem vai ser 28 dias, fevereiro. Tá, então a primeira coisa que eu tenho que calcular aqui, ó, então até agora, na verdade, foi só dados que eu levantei, vou até deixar em cor diferente, né, mas não precisa não, só para ficar claro, vou colocar claro. Isso aqui é tudo os dados que eu tenho, agora eu vou começar o cálculo, né, vou calcular GDI em graus Celsius dias. Como que eu calculo? GDI. Temperatura basal é menor que a temperatura mínima? Então, vamos lá ver, a temperatura mínima, eu venho aqui na mínima, e calculo, chamo a mínima do período que eu considerei aí. Eu posso considerar... exatamente. Tá aqui, ó, temperatura... Vou fazer por cada mês mesmo, é mais fácil. Mínima tá aqui, ó, 16,5. Temperatura basal é 14. Então, a temperatura mínima é maior que a temperatura basal, né? Então, a temperatura basal é menor que a temperatura mínima. Temperatura basal menor que a temperatura mínima. Se a temperatura basal é menor que a mínima, GD é a temperatura média menos a temperatura basal. Então, todos aqui, ó, são maiores que 14, não? Todos são maiores que 14. Ou seja, todos os meses vai ser temperatura média menos a temperatura basal. O GDI, né? Ó. Então, vai ser igual temperatura média menos a temperatura basal, que é 14 lá. Vou fixar ela, vou colocar um F4 aqui, né? Colocar o cifrão, porque ele vai... Para eu conseguir puxar ali arrastar aqui, né? Ó. Vem aqui, pá, arrastei. Então, tá aí o meu grau dias, ó. Todas as células aqui tá fazendo média menos o... Lá, ó. Beleza. Certo? Agora, se eu vou plantar, vamos partir para o N agora, que é o dias, né? Que é o número de dias deste mês aqui que a cultura ficou no campo, né? Se eu plantei no dia 12, se eu semeei lá no dia 12, outubro tem 31, tá, vou escrever aqui então, outubro, só para não... Outubro tem 31 dias, tá? Não precisa não, é só para a gente ter em mente ali, porque talvez vai fazer uma continha agora, né? Então, se eu plantar no dia 12, quantos dias a soja vai ficar no campo no mês de outubro? Vai ser o dia 13 até o 31, né? Plantei dia 12, então vai ficar do dia 13 até o 31. Então, quantos dias que são? São 31 menos 12, né? Tá? 19 dias. Tá certo? Entenderam essa parte aqui? O pessoal costuma colocar 20 aqui às vezes, gente. Mas você tem que considerar que você plantou, né, no dia 12, então a cultura ficou no outro dia. A partir do outro dia, a partir do dia 13 até o 31, a cultura ficou no campo ali. Novembro tem 30 dias, né? Então, quantos dias a cultura vai ficar no campo?
Dezembro tem 31 dias. Então, 31 dias ela vai ficar no campo. Janeiro tem 31. Fevereiro tem 28. Quer dizer, fevereiro de 2021. E março tem 31 dias. Tá aí. Ótimo, ótimo. Até aqui tá tranquilo, né? Então, graus dias, calculei o número de dias que a cultura ficou no campo. Agora, eu vou calcular o graus dias acumulado no mês. Tá? No mês. Então, se isso aqui é para um dia, né, graus dias do dia aí, no mês vai ser o N vezes o número de dias, né? 144. E assim sucessivamente. Posso puxar aqui, ó. Então, só está multiplicando ali, ó. Multiplicando, multiplicando. Tá? E o graus dias do ciclo? No ciclo, em outubro eu tenho 144 graus dias acumulados. Até agora eu tenho 144. Minha cultura, ó, ela vai atingir a maturação fisiológica, né, para eu colher, quando atingir 1030 graus dias. Em outubro eu tenho 144. Então, eu não vou poder colher ainda. Se eu pegar outubro mais novembro, que é 261 aqui, ó. Agora eu já tenho 405. Eu tenho que chegar no 1030, ainda não consigo colher. Então, vamos ver em dezembro, se eu vou poder colher. Somo novembro com janeiro. 696. Ainda não dá para colher. Somo mais uma vez. Anterior, mais o mês de janeiro, né? 1019. Dá para colher já? Não, é 1030, né? Então, venho, pego isso aqui e somo com fevereiro. 1299. Passou, certo? Então, o que significa isso? Passou. A minha cultura, ela colhe, né, ela atinge a maturação fisiológica em 1030. Só que em fevereiro deu 1299, então passou. Então, o que significa isso? Que eu vou colher, primeira coisa, significa que eu vou colher em fevereiro. Tá. Mas eu quero saber qual dia de fevereiro que eu vou colher. Quero saber exatamente o dia. Então, o que significa? Provavelmente aqui, ó, no dia, eu quero saber o dia que eu coloco aqui, que vai dar 1030 aqui, né? Porque se eu for diminuindo aqui, ó, colocar, ó, aqui no 28, se eu colocar 10, ainda não deu, ó, deu 1119, certo? Ainda passou ainda. Vou colocar dia 5, 1069, tá? Então, eu vou diminuindo o número de dias de fevereiro, que aí eu vou chegar no dia exatamente no 1030. Como eu posso fazer isso de forma rápida? Vou colocar aqui 28 de novo, eu voltei. A gente pode ir reduzindo ali para ver quanto que vai dar aqui 1030. Ou a gente pode fazer uma continha suplementar aqui, tem várias formas de chegar a isso aqui. Eu criei aqui um delta, tá? Vou vir aqui no delta e vou colocar esse 1030 menos esse daqui, ó. Um anterior ao que passou. Vai dar 10,8, tá? Certo? E eu vou fazer agora um N em dias. Vou chamar N', porque a gente já tem um N ali. Vou pegar. Então, eu tenho que pegar esse 10,8 agora e dividir aqui no número de dias, ó, 10,8, e dividir por... Opa! Pego 10,8, que é a quantidade de energia que eu tenho até ali, eu tenho que dividir por o número de graus dias daquele mês de fevereiro. Tá vendo aqui, ó? O mês que tá faltando aqui, né, que eu apaguei,
eu peguei, é o que está aqui, ó, o mês que está faltando, está aqui o graus dias dele, 10. Esse mês aqui, por dia, ele me dá 10 graus dias. E um dia ele te dá 10 graus dias. Tá? Então, eu peguei o que eu preciso ter, o delta, e dividi pelo 10 ali. Tá? Então, deu 1. Aí, eu vou arredondar, vou fazer aqui maturação em dias. Opa. Maturação dias. Eu vou arredondar para cima. Tem uma função que chama assim, ó, arredondar ponto para ponto cima. Arredondar para cima. 2. Então, deu isso aí, 2. É 1,08, arredondando para cima, dá 2. É porque eu estou contando por dias aqui, né? Eu não vou falar assim, a soja ela ficou madura com 1 dia e 6 horas, por exemplo, que eu poderia fazer, né? Eu arredondei para cima. Não, 1 dia e 6 horas, vamos colocar... Você não vai colher nesse dia mais, né? Você vai colher só no outro dia. Então, vou colocar 2 dias. Então, por isso que eu coloquei a função aqui, ó, arredondar para cima, tá? 2 dias. Então, esse 2 dias aqui é a data de maturação, que é a nossa resposta. Ó, vou voltar lá no enunciado. O senhor Josias tem um sítio em Toledo, semeou soja dia 12 de outubro. A constante térmica é 1030. Qual a provável data a cultura atingirá a maturação fisiológica? Então, a data da maturação fisiológica, a data da maturação, será no dia 2 de fevereiro. Tá? Então, essa é a nossa resposta. Entenderam? Então, aquela hora que eu fui reduzindo aqui o 28, se eu fosse reduzindo até o dia 2, aí ele daria... Vamos ver quanto que dá. Vou colocar 2. Só para testar. Ele vai dar bem próximo, porque passou um pouquinho, porque teve um arredondamento aqui, não? Vou colocar um 2 aqui e calcular. Só para conferir, que é a nossa prova real, né? Olha lá. Então, 1039,2. Tá? Por que passou um pouquinho ainda? Por causa desse arredondamento aqui, ó, que eu fiz, né? Então, se eu colocar 29,2. Então, eu preciso de 1030. Então, se eu colher no dia... Então, no dia 1º de fevereiro, ela não está madura ainda, né? Porque ela precisa de 1030 para madurar. Então, no dia 2 de fevereiro, ela vai estar madura. Ó. Passou um pouquinho. É o mínimo que eu passei. Tá certo? Vou voltar no 28 aqui, só para deixar o padrão aqui, ó. Então, isso daqui é o padrão, é um consenso que a gente faz, né? A gente sempre arredonda para cima, tá? Por causa que senão faltaria alguns graus dias ali, né? Você viu que se eu colocar 1 aqui, falta um pouquinho. Então, 2 é o primeiro que dá certo. Tá. Eu achei que ia dar tempo de fazer o próximo. Vou deixar para a tarefa, para atividade. Só que ela é um pouco diferente, então vai ser um pouco desafiador para vocês. Atividade, então eu vou explicar para ficar mais fácil. Esse exercício aqui que a gente fez agora, eu sei o dia que eu semeei e quero saber quando eu vou colher. Tá? O exercício da atividade, que eu ia fazer, mas não vai dar tempo, que eu vou colocar lá, é esse daqui, exatamente esse daqui. Ele é o contrário. Lá, o senhor Edgar tem um sítio lá no interior de Toledo. Então, você não precisa ir lá buscar os dados de novo. Você já vai ter os dados aqui, ó. É esses mesmos dados aqui. Tá? Para facilitar a venda da colheita, ele deseja colher o milho safrinha no dia 20 de junho. Então, o cara quer colher no dia 20 de junho. É aniversário da filha no outro dia, ele quer colher no máximo até dia 20 de junho, depois ele tem que viajar. Que dia que ele tem que plantar, né? Essa é a pergunta. Qual a data da semeadura recomendada? Sendo que a cultivar dele tem 800 graus Celsius dias. Então, ele é o contrário.
né? Eu sei a data que eu quero colher, eu quero saber quanto que eu vou semear. Então, qual que é o raciocínio? A gente vai começar montando essa mesma tabelinha aqui, ó. Eu vou começar ela para vocês, então, que já é a atividade, na verdade. Vou fazer um traço aqui, só para separar, né? Colocar aqui, ó. Essa já é o começo da atividade, mas eu não vou resolver ela tudo, não, tá? Essas informações aqui dá para copiar tudo também, mas tem que trocar ali algumas coisas, né? Então, data da colheita, né? Colheita é 20 de junho, né? Se eu não me engano. 20 de junho. Milho. 800, né? Milho 800. 800. Temperatura basal, se eu não me engano, é 10. Ah, não tem aqui. Tem aqui, ó. Temperatura basal, 10. Aqui a gente não sabe, né? Tá. Então, a única diferença é que a montagem aqui dos meses, ela vai começar em junho. Junho é o mês da colheita, né? Ó. Opa, que colheita. Mês da colheita. Tá? E aí eu vou fazer ao contrário. Junho, maio, abril. Ele vai de trás para frente, voltando, né? Abril, março, fevereiro. Será que já deu já? Fevereiro. Eu imagino que deve ser uns 4 meses, mas dá para pôr janeiro também. Então, vocês perceberam que o local onde você cultiva faz diferença também, né? Porque se depende da temperatura média e da mínima. Então, uma mesma variedade em um determinado local mais quente vai ser mais rápido, né? E outra coisa que vocês têm que tomar bastante atenção é aqui, ó, esse primeiro número aqui, ó, que era o 19 lá do Dias, que era o 19, aqui. Por quê? Aqui você tem que colocar o número de dias que a cultura ficou no campo, de junho. Então, se eu vou cultivar, se eu vou colher ela dia 20, então ela ficou no campo ali 19 dias. A outra coisa que vocês têm que prestar atenção é aqui no final. Esse valor que der aqui, ó, é o número de dias do mês que a cultura precisa ficar no campo. Então, é meio que uma conta ao contrário ali, sabe? Ó, vamos supor, vou colocar uns valores aqui. Essa parte é meio chatinha mesmo, gente. Acho que se eu não fizer essa parte aqui, não vai dar muito certo. Vou colocar aqui, ó. Vai colocar só valores. Só valores. Vamos supor que eu fiz as contas lá e aqui me deu 3. Tá? Aqui dá qualquer valor. Um delta, o N dá 3. Aqui vai ser semeadura, né? Deu 3 lá, o N aqui, ó. Aqui, ó, eu vou fazendo tudo igual, tá? Aí me dá 3 aqui, arredondado, né? Arredondado para cima. E seria no mês de março, vamos supor que é março. Eu não sei se é março, vai ser abril, eu imagino que vai ser março ou abril. Que eu vou ter que semear, né? Se der 3, significa que a cultura tem que ficar no campo 3 dias. Tá? Ela tem que ficar no campo 3 dias do mês de março. Tá? Então, significa que eu tenho que plantar um dia antes, né? Se eu plantar, se eu pegar lá 31, né? Vamos lá, 31, março tem 31 dias. Março tem 31 dias.
Tá? Então, ela tem que ficar no campo 3 dias só do mês de março. Então, se eu pegar aqui 31 menos 3, ela vai ficar no campo a partir do dia 28. Ela tem que ficar no campo 3 dias. Tá? Então, 28, se eu plantar no dia 28, ela vai ficar no campo 3 dias, né? Ela vai ficar 29, 30 e 31. Exatamente isso. Então, essa seria a data de semeadura. Data de semeadura. Ó, então, se o N der 3, né, significa que a cultura tem que ficar 3 dias no campo. Vamos supor que é março. Março tem 31 dias. Né? Então, você tem que pegar os 3 dias finais. Certo? Então, peguei aqui, ó, 31 menos 3, deu 28. Então, se eu semear dia 28, a cultura vai ficar dia 29, 30 e 31 no campo, de março. Então, a resposta seria semeadura dia 28 de março. Entendeu? Eu não sei se vai dar março ou se vai dar abril, mas é só a continha aqui ao contrário, né? Ao contrário dessa, né? Aqui, ó, deu 2, quando é semeadura, então significa que você tem que semear no dia 2. Deu aqui, você coloca aqui. Aqui é o contrário, ó. Deu 3, você tem que pegar os 3 últimos dias finais do mês lá. Ó. Então seria o 28, né? Você tem que pegar o final do mês. Certo? Porque se você coloca dia 3, por exemplo, significa que você tem que semear dia 3, então vai contar todo mês, né? Não é isso. Esse 3 aqui é os últimos 3 dias do mês.